Sejam todos bem-vindas ao meu canal, Anísia Valadares, e hoje nós estamos recebendo aqui uma convidada super especial para a gente falar sobre direito das mulheres e entender um pouco da dinâmica e qual a dificuldade das mulheres de ter liberdade financeira e também nos relacionamentos. Essa convidada especial esteve no Encontro Pérolas que aconteceu esse final de semana e ela também vai contar pra gente de como foi a experiência dela nessa imersão. Seja muito bem-vinda, Suelen Passos, especialista em direito da família. E hoje eu quero que você conte um pouco pra gente sobre o que foi o Encontro Pérolas para você. Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu estou me recuperando do evento Pérolas. O evento Pérolas foi um negócio assim, louco. Sério, eu tava falando até com meu marido esses dias, eu falei assim, gente, que doideira que foi aquele evento. Foi indescritível, de verdade. Que bom, eu fico muito feliz. O intuito do evento era que realmente as mulheres se entregassem, que fosse um ambiente seguro, onde a gente pudesse falar sobre as dificuldades que nós mulheres temos no relacionamento, sobre as nossas crenças e sobre como a gente acaba seguindo no automático durante a vida e a gente nem percebe como isso acontece. E para mim também foi muito impactante o evento. Eu esperava que fosse forte, mas foi muito mais forte do que eu imaginava. E nós falamos muito sobre a temática da dificuldade das mulheres nos relacionamentos, justamente pelos problemas financeiros. E um dos temas que a gente abordou no evento foram relacionamentos abusivos que muitas mulheres se submetem por causa da fraqueza no financeiro, a insegurança. A gente cresceu ouvindo que mulheres não sabem lidar com dinheiro. E a gente acabou internalizando isso. Como é, Suelen, quando eu sei que você trata muitos casos de mulheres com essa vulnerabilidade, de relacionamentos que muitas vezes abusivos ou muitas vezes porque a mulher sai do relacionamento e ela não tem a segurança financeira. Como é no âmbito do direito? Como a mulher pode se proteger? Quais são os conselhos como advogada que você pode sugerir para essas mulheres? Olha, Anísia, eu advogo há bastante tempo. Eu já atuo na área da advocacia desde os meus 18 anos. Então, eu tenho aí... vou entregar a minha idade, né? Se eu falar. Já tem uns 16 anos que eu mexo já com advocacia. E o direito da família, ele sempre esteve presente. Na verdade, é uma das áreas que a gente mais atua desde quando a gente está na faculdade, nossa experiência ali no estágio, enfim. A própria faculdade fomenta muito esse direito da família, né? O primeiro impacto que a gente precisa muito falar para as mulheres é entender o direito delas. Eu acho que, não só como advogada, mas a gente precisa entender os nossos direitos. Eu mais do que ninguém, obviamente, mas eu sempre falo com os meus clientes, entendam os seus direitos, para que vocês possam tomar decisões melhores, para vocês não correrem riscos desnecessários. Quando a gente fala em família e quando a gente quer construir uma relação, o que a gente faz com a nossa relação? A gente acha que a relação vai durar para a vida inteira. É assim que a gente escuta em todos os lugares que a gente vai, né? Uhum. Então, a gente idealiza uma relação que vai durar para sempre. E muitas vezes dura para sempre. Só que nem sempre dura para sempre. E aí, nesses momentos que as mulheres se veem muito vulneráveis. Porque se ela não tem uma noção dos direitos dela patrimoniais, envolvendo ali o relacionamento dela, ela pode entregar a relação toda para uma pessoa só tomar conta, em todos os sentidos, né? Emocional, financeiro, enfim. E quando ela termina esse relacionamento, ela se vê sem nenhum apoio. Lá no evento Pérolas, isso ficou muito evidente, porque a gente tem crenças que nos levam a agir dessa forma. Por exemplo, qual que é o seu regime de casamento? Né? Você vai, mas eu não penso nisso, porque eu nem quero pensar nisso no meu relacionamento. Eu vou pensar de dinheiro logo quando tô casando? Se você não tem essa flexibilidade de conversar, já é um passo que precisa ser feito. E às vezes, o seu cônjuge também se ofende quando você fala isso. Né? Não, eu quero a separação, eu quero isso, eu quero aquilo. Calma, mas não precisa ser. Eu já peguei casos no escritório de que um casal foi me procurar porque eles queriam discutir o regime de casamento, a mulher não queria o regime da separação total e o cara queria de separação total. Ele tinha mais patrimônio que ela e ela não queria de jeito nenhum.
ela queria a divisão por achar que ela não teria direito ao patrimônio dele. E no final das contas, os dois não se entendiam. Então, assim, ficou aquele jogo de interesse e relacionamento que estava durando, que era um relacionamento curto, né, de 2 anos, mas teve essa complicação. Mas poucos casais procuram a gente quando vai fazer o procedimento do casamento, procura só no divórcio. E quando você disse lá no evento Pérolas de crença, né, de colocar muito na mão do outro essa questão, isso me trouxe muitos gatilhos, né, de tantos dos meus clientes falarem comigo, Suelen, eu tô casada aqui tem 11 anos, agora que eu tô reconhecendo meu cônjuge. E aí, quando você vai discutir pensão alimentícia, aí a pessoa fala, não, mas ele só pode dar R$300, sendo que ele pagava a despesa da casa toda. E o inverso também acontece, né? Mas a gente vê isso muito com mulheres. E quando a mulher quer terminar uma relação, geralmente ela entrega tudo. Eu só quero ficar livre dessa relação. Principalmente se for uma relação abusiva. E aí ela fala assim, eu deixo tudo pra trás. Tem mulher que deixa até o filho pra trás. Porque ela cansou de apanhar, cansou de ficar lutando por um relacionamento que já tava falido há muito tempo. E quando você falou daquela questão... e até a Larissa falou muito sobre isso, né? De o tanto que a gente se entrega de forma vulnerável e sem planejamento para uma pessoa, sem entender as diretrizes disso, ela fica totalmente perdida. Então, assim, o conselho que eu posso dar, principalmente depois do evento Pérolas, é que entenda o seu direito, entenda como que funciona, porque chega um ponto que a gente não entende. E aí a gente fica perdido. Se a gente deve abrir mão, será que abandonar o lar, por exemplo, é proibido? Não é? Perde direitos? Não perde? As pessoas chegam com essa dúvida lá. Pensa, você tá lá com violência doméstica. Aí eu não posso sair de casa porque eu vou perder meu patrimônio. E é muito interessante isso que você falou, que as pessoas sempre acham que quando a gente tá falando de relacionamento, a gente tem que agir só no emocional. E sempre que uma mentorada minha chega pra mim, falando que quer se envolver num relacionamento, ela sempre fala assim, é porque eu sou muito racional. E no relacionamento, o ideal é que você tenha o racional e o emocional muito equilibrados. Porque no momento da paixão, é tudo lindo. Então você olha pro outro, é tudo maravilhoso, aquela coisa toda. Não existe um medo naquele momento. E aí é que os grandes problemas acontecem, porque principalmente a mulher, ela se entrega completamente no emocional e ela esquece o racional. E o racional inclui você ter conversa sobre essas coisas. E o que acontece? Ela vai tão pro emocional que se você não tem intimidade ou se você não tem abertura para conversar com a pessoa que vai ser casada com você para uma vida inteira, independente de qual seja o assunto, já é um sinal de que talvez aquela pessoa não seja ideal para você. Então, as pessoas, elas colocam isso como algo feio. Nossa, mas eu vou casar e eu vou falar sobre isso? E o que ele vai pensar sobre mim? Então, é algo que a gente precisa normalizar. É preciso falar sobre isso, assim como é preciso falar sobre tantos outros assuntos. Então é preciso a gente falar sobre as dificuldades da família, sobre sexo, sobre dinheiro. E é o que a Larissa trouxe ontem. Às vezes a gente tem coragem de falar sobre sexo, mas a gente não tem coragem de falar sobre dinheiro. Parece que é um pecado, né? Um pecado mortal, assim. Então, e as mulheres, elas têm essa dificuldade, justamente porque existe uma crença que é o quê? A mulher interesseira. Então, se ela tá falando de dinheiro, não é porque ela quer fazer as coisas certas, é porque ela tá interessada no dinheiro da pessoa. Então, infelizmente, essa ainda é uma crença que muitas mulheres carregam. E elas acabam entrando em relacionamentos de forma muito vulnerável, trazendo essa vulnerabilidade e quando ela já entra dessa forma, quanto mais passa o tempo e dependendo do nível do relacionamento, mais ela se sente pressionada a não falar sobre isso. Ontem a Larissa falando sobre uma mulher com dinheiro é uma mulher livre, porque infelizmente algumas mulheres elas se sujeitam a relacionamentos justamente pelo que você falou, ela tem medo de sair de casa, perder os direitos dela, ela acha que se ela sair de casa ela pode perder o direito de ficar com os filhos, vem toda a questão emocional e isso é uma coisa que você disse, que às vezes a mulher ela quer abrir mão de todos os direitos que ela tem, porque ela acha que se ela fizer isso, ela vai ficar livre do problema. E aí, ela causa um problema maior. Porque além dela não ter o aparato emocional, ela cria um problema financeiro. E
uma coisa que eu queria que você falasse pra gente, Suelen, que ainda é um tabu e que as mulheres, elas ainda não entendem isso. Quando a mulher, ela é do lar, que é o que a gente falou lá no evento, eu particularmente respeito todas as opiniões, acredito que se a mulher ela quer ser do lar, tá tudo certo. Só que eu, vendo todas as situações, eu penso que ela precisa, é ideal que ela tenha uma renda, não porque ela precisa contribuir com a casa, mas por uma segurança. E aí a mulher que é do lar, ela muitas vezes, ela acredita que no fim do relacionamento ela vai sair sem nada, porque ela não trabalhou, ela não colocou dinheiro naquele relacionamento. Como é isso no direito? Olha, isso depende do regime de casamento que eles escolheram, né? Se eles casaram no regime da comunhão parcial de bens, tudo que ele adquiriu, mesmo que ela não tenha adquirido ali, contribuído financeiramente, é dos dois, é dividido. Se eles casaram com separação de bens, o que é dele, o que é dela é dela. Né? E também tem a comunhão universal de bens, eu vou falar dos 3 principais aqui, que é tudo junto, inclusive herança, mistura e etc. As mulheres que são do lar, elas acabam... O trabalho não é muito valorizado, essa é a verdade, né? O trabalho de casa não é muito valorizado, então acaba que inconscientemente elas não se sentem merecedoras, e isso a gente viu muito na constelação que você fez, é muito uma questão de merecimento, então por isso que muitas mulheres que são do lar, elas largam tudo para trás, porque elas falam assim, eu não contribuí, mas não contribuiu financeiramente, mas e as outras questões que você contribuiu, né, do marido chegar em casa, de ter uma comida, de ter um filho, de ter a casa que seja minimamente arrumada, mas que se você paga hoje uma doméstica, você não paga menos de R$200 para ela arrumar a sua casa, né? Então, se ela fosse receber por dia de serviço, ela estaria, inclusive, milionária em Maldivas. Então, saber o regime de casamento, o nosso regime, quando que a gente vai casar, como que a gente vai casar, é muito importante. Claro, né? Se o casal estiver muito bem alinhado nesse ponto, isso acontece muito, tá? Chega casal pra gente que fala, olha, ela não vai trabalhar por uma escolha nossa de cuidar dos filhos. E Anísia, pensa bem comigo, olha só. Na loucura que eu vi, você também. Pensa se a gente tem um nenenzinho agora. O que a gente ia arrumar com tudo que a gente tá fazendo? A gente tá gerando uma vida, é 9 meses, é toda uma expectativa, é um bebê. Cara, eu falo com meu marido, eu falo assim, gente, o que eu vou arrumar? Eu não vou aguentar manter esse ritmo, eu preciso parar um pouco de trabalhar. E ele vai ter que ajudar mais do que a minha contribuição do trabalho de fora. Porque a minha intenção vai ser pro bebê. E muitas vezes as mulheres elas não se colocam numa situação de pedir ajuda. Aí também que entra o quê? Entra o que você faz de dar essa consciência, essa orientação. E voltando para o jurídico, se ela entender que é uma contraprestação esse serviço dela, ela vai entender que o regime de casamento dela precisa ser alinhado sim. E dá para você fazer acordos que a gente chama de pacto antinupcial. Você pode fazer um acordo de que, olha, eu vou ficar sem trabalhar durante os 4 primeiros anos do bebê, e você vai sustentar a casa, e a gente vai casar nesse regime da comunhão parcial de bens, porque quando o bebê já tiver com uma desenvoltura e tal, aí eu volto pro mercado de trabalho. Ou então a gente pode prorrogar isso automaticamente por 4 anos, caso não tenha nenhum acordo diferente. Isso tudo pode ser colocado no papel. E as pessoas não sabem disso, as pessoas acham que é só colocar no papel comunhão parcial de bens. Você pode fazer um pacto antinupcial, você pode colocar isso no papel. E as pessoas acham que não precisa, isso é um acordo. É um acordo que pode ser, inclusive, homologado na justiça. Você já tinha pensado algo nesse sentido, de fazer um acordo com seu marido sobre alguma coisa? Nem sabia que existia. A gente pode fazer várias coisas, a gente só tem que combinar. E isso faz parte de um planejamento. E aí, o que você disse lá no evento, Pérolas, fez muito sentido. Peraí, a gente tá falando do nosso emocional, do nosso financeiro, não só nosso, mas como casal, como filhos. Porque quando a mulher, ela separa e ela decide largar tudo, ela tá prejudicando, inclusive, a própria criança. Entende? Porque se entra uma terceira pessoa numa relação, se às vezes esse cara, ele não quer mais ficar com essas crianças, vai mandar pra ela já não vai ter patrimônio nenhum, porque tem muito cara que às vezes não quer ficar com a criança. Tem muitos que querem. Entende? E a criança fica ali. Como que essa mulher vai viver? Tem mulheres que largam tudo, Anísia, largam tudo. É uma dificuldade pra falar com ela assim, não faz isso, eu não preciso. Ah, mas eu não quero brigar, cansei de brigar, 20 anos casado. E abre mão mesmo, é difícil. Eu, como advogado, falo assim, tudo bem, é a sua vontade, mas dói.
Porque é uma construção de um pensamento que a gente vive, né? De que, mas eu não trabalhei mesmo, né? Eu não ajudei mesmo, né? Então, quando a pessoa chega naquela constelação e ela entende... A gente pode falar da sua constelação aqui? Pode. Na hora que a gente chega no momento da gente entender o relacionamento da mulher e do marido, como que eles se conectam energeticamente ali, Anísia, aquilo dali foi um choque pra mim. Aquela situação envolvendo ali aquela constelação, pra mim realmente foi um choque. E assim... É uma coisa importante que as mulheres precisam se conscientizar, que a gente tá falando agora sobre uma separação, mas assim como lá no evento, eu dei o exemplo de o cara era o provedor, o único provedor da casa, ele teve uma doença que invalidou ele. E aquela mulher, ela não sabia nem como gerir o que ele construiu, e muito menos como ela ia gerar renda a partir dali. Porque eles tinham um seguro que iria cobrir partes das despesas médicas e daria para ela uma condição ali de mais ou menos 1 ano de vida. Mas e aí? Então, assim, a gente precisa pela segurança não só da própria mulher, mas pela segurança da família. Essa mulher tinha um bebê recém-nascido, o marido ficou inválido, eu nem me lembro na história se ele chegou a falecer. Mas assim, pensa, toda a vulnerabilidade que a pessoa já tá passando emocional ali, de sentir, e aí agora? Eu tô sozinha, o que eu vou fazer? Eu vou ter que cuidar dele, vou ter que cuidar do filho, como que eu vou gerar dinheiro? Então é um tema que a gente precisa trazer. Uma outra coisa que apareceu na constelação é o marido era o provedor da casa. Em algum momento ele ficou desempregado. E ele não conseguia uma realocação. Então assim, a gente precisa também ter esse conhecimento, ter essa vontade de ter o próprio dinheiro por uma segurança, não só minha, mas por uma segurança da família. Sim. E isso traz também muito mais estabilidade para o casamento. Foi o que a gente falou. Pode ser acordos escritos e também podem ser acordos falados. O problema é a gente não falar sobre isso, a gente se negar a falar sobre esses pontos que são extremamente importantes. Sim. Então, o meu trabalho realmente é mostrar para a mulher que ela não só pode, mas ela deve falar sobre dinheiro. No relacionamento, principalmente. E uma das coisas que possivelmente você já viu muito é que as pessoas levam de forma banal, mas é a infidelidade financeira, que a gente também falou sobre isso lá no evento. E claro que você já deve ter visto mais, mas eu já vi alguns casos de mulheres que depois do fim do casamento descobrem que o marido tinha muitas coisas que ela sequer sonhava que ele tinha. Sim. Como é? Acontece muito isso lá no escritório? Acontece demais. Inclusive, aquelas brincadeiras dos memes, né? Que as mulheres saem escondendo a sacola assim de roupa, ou o marido às vezes escondendo um videogame na blusa. Uhum. Isso é uma brincadeira, obviamente a gente sabe, né? Mas se a gente for levar o pé da letra, isso tá muito enraizado, né? A gente tá falando aqui de crenças, então a gente fala de muitos tabus também. Então, até pra gente falar do assunto também é muito delicado, porque olha só, você trabalha com uma questão da mentalidade, do conhecimento, do despertar da mulher, né? E eu já sou da parte do direito, então quando você fala assim, verbal, eu não confio no verbal, porque o verbal você não tem como provar, nem se tiver uma testemunha ocular ali, ela pode ser invalidada, dependendo de se for parente, amigo próximo. Então, o que hoje a gente faz? Quando as coisas estão bem determinadas, não só no falar, mas também no papel, essas coisas não existem. Por exemplo, eu não posso, vou falar a verdade, hein? Eu adoro uma comprinha na Shopee, entendeu? Meu marido que luta, eu não escondo, até mesmo porque o interfone lá em casa berra. Então, pensa, se tudo que eu for comprar eu vou esconder, entendeu? A gente tem uma divisão hoje de patrimônio, né, e de renda, enfim. Mas e se ele pagasse tudo, 100%, inclusive das minhas coisas pessoais, entende? Eu compraria no cartão dele escondido. Pensa, é uma infidelidade. Você chegar com sacola escondida, mesmo que às vezes ele não paga 100%, mas ele paga uma conta maior da casa e ele tá apertado ali, você sabendo que ele tá apertado, você escondendo compra de roupa. Isso é uma infidelidade. E aí, isso pesa a relação. Mas por que essas coisas acontecem? Porque é exatamente aquilo que você falou. Não tem o papo, não tem o tete a tete ali. Olha só,
mulher tem necessidade diferente de homem. Meu marido, às vezes, ele fica 10 anos sem cortar cabelo, fica parecendo Moisés. Eu, se deixar a sobrancelha aqui, Jesus de Deus, tá aturando, grita. Não é? A gente tem outras necessidades. A gente não pode ficar muito tempo sem fazer unha, não pode ficar muito tempo sem arrumar cabelo. E isso custa caro. Muito caro, né? Uma roupa, homem usa... O meu marido usa uma roupa preta que quando tá no varal fica todas as roupas pretas aparecendo. Ninguém nem sabe se ele tá usando a mesma roupa. Tá usando a mesma roupa e tanto faz. Meu irmão também, mesma coisa. E a gente não, se eu usar essa roupa aqui 2 vezes, todo mundo fala assim, uai, que é isso? A gente fala uai porque a gente é mineiro, né? Mas assim, acabou. A gente não pode utilizar, então a gente não é questão só de luxo usar uma roupa diferente, é questão de tudo. E a mulher, se ela não entende que ela tem necessidade diferente do homem, que o peso de um financeiro tem que ser maior, ela vai deixar a relação pesada. Além de, juridicamente, ser ruim pra ela, emocionalmente, Anísia, é muito ruim. Aquela cena, e agora eu vou falar um pouquinho daquela constelação que eu fiquei tensa. Quando ela falou assim, ela... né, viu o marido dela, e aí você chamou pra representar, e o marido estava distante dela, aquilo já foi um impacto emocional muito grande. E quando ela falou assim, eu não gosto que o meu marido fique doente, porque vem nela a sensação, o medo dele não prover mais, porque ele já tinha ficado um tempo sem trabalhar. Anísia, aquilo foi um choque. As mulheres que estavam lá, e todas nós, assim, foi um choque. Ela falou assim, eu odeio que ele passa mal. Nossa! E aí, aquilo dali me explica isso, porque eu fiquei doida. Isso, muitas mulheres depois falaram, eu sinto a mesma coisa. Pois olha só. Porque ela, justamente por essa instabilidade financeira, ela pensa assim, se ele não der conta, o que eu vou fazer? Eu não vou dar conta sozinha. Então, quando a mulher, ela se depara com um homem que não consegue prover, ela fica desesperada. E eu sempre falo isso, da importância da gente ter os papéis muito bem resolvidos dentro do relacionamento. É importante que o homem seja o provedor, mas o que as mulheres confundem é, provedor não é só o financeiro, é sobre a segurança. E a segurança no relacionamento, ela precisa ser compartilhada. Assim como muitas mulheres reclamam, eu fico doente e o meu marido não me ajuda em nada, não faz nada. O homem também, ele sente a necessidade, muitas vezes, não necessariamente da mulher ir lá e cuidar dele como se ele fosse uma criança, mas o apoio emocional. E isso, inconscientemente, o homem sente, quando a mulher, ela tá com raiva porque ele adoeceu. E, geralmente, o que acontece? Ele demora mais tempo para se recuperar. Por quê? Porque ele não tem um apoio emocional. Então, essa raiva que a mulher sente quando o homem adoece é justamente porque ela pensa, ele não está fazendo o papel dele. Só que, qual que é o papel dele? É ser imortal, por exemplo? Já ouvi alguns casos de mulheres que o marido faleceu e ela tinha ódio por ele ter falecido. Ela não conseguia sentir tristeza por ele ter morrido, ela sentia raiva. Porque ela não sabia como lidar com aquilo a partir dali. Às vezes deixou filhos e ela tinha raiva dele. Inclusive, eu tô lendo um livro, Como Ser Sobrenatural, do Joe Dispenza. E um dos primeiros casos que ele conta é que eles eram muito bem financeiramente e ele cometeu suicídio. Só que quando ele cometeu suicídio, ela descobriu que ele tinha várias dívidas. E aí ela conta nesse livro que ela sentia ódio dele. Por ele ter morrido, por ele ter resolvido tirar a própria vida e ter deixado ela com todas as dívidas e cuidando dos filhos. Então, ela começou a entrar num processo inflamatório do corpo onde ela praticamente não andava mais. Então, o emocional dela ficou extremamente adoecido. Justamente, começou com o quê? Começou com uma infidelidade financeira. Ele não contava para ela, e aí é o que eu sempre falo. É responsabilidade dos dois. É responsabilidade da pessoa que não conta e da pessoa que não se interessa, que não pergunta, que não quer entender o que está acontecendo. Então, essa instabilidade, ela é gerada por quê? Porque a pessoa ela quer confiar 100% no outro. Não, eu vou deixar que ele faça. E foi muito interessante porque quando terminou a constelação, várias mulheres falaram para mim. Eu sinto a mesma coisa que ela falou.
Eu sinto raiva quando meu marido adoece. Não, eu fiquei impressionada, Nízia. E você falando, a gente toca em pontos muito sensíveis. Como você disse, não é só na separação, mas em caso de uma doença, em caso de falecimento. E outra, em casos de objetivos profissionais diferentes. A gente também não fala sobre isso. A gente já teve alguns papos, né, sobre isso, mas hoje, se você, por exemplo, assim, se você é uma investidora muito mais ousada, e o seu marido é um investidor que não é ousado, ele gosta daquela poupança, daquela estabilidade ali, vocês vão entrar em conflito, porque você vai arriscar muito mais o seu dinheiro, ou o dinheiro do casal, e talvez seu marido não quer fazer isso, ou vice-versa, às vezes seu marido é muito ousado e você não é, e como que vocês fazem com isso, né? Aí entra pra gente pra falar sobre o quê? Se você não tem o papo de discutir sobre isso, vocês não discutem, aí leva o outro a infidelidade sem saber o que eles estão fazendo ali. E aí gera conflitos de várias ordens. Eu já peguei separação de casa lá no escritório, Anísia, que a mulher queria montar 5 empresas, e ela montou, e ele era funcionário público, ele torrou tudo, cartão de crédito, empréstimo, não torrou por maldade, ela apostou no negócio. E o negócio teve a época da Covid que foi péssimo. E ela, de 3 empresas, 2 fecharam. E ficou com muitas dívidas. E ela sempre assim, eu vou reerguer, só que ele não aguentou a pressão financeira, né? E aí, eu sempre chego em casa, né, como eu e meu marido, a gente tem muita facilidade de conversar sobre, falar, amor, olha só pra você ver que doideira, né? Olha, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque quando é um mais assim, o outro é mais assado. Mas a gente tem esse papo hoje. Até mesmo porque a gente tá diante de mentores, né? Minha mentora aqui. Então, esses assuntos não podem ficar passados, né? E, Anísia, eu vou te falar um negócio, aquela constelação, meu Deus. E o que eu sempre trago é a importância da comunicação. Não existe amor sem comunicação. Não tem como. Vai chegar uma hora que vai ruir. E essa comunicação, ela precisa chegar num equilíbrio. E é o que eu sempre falo. Comunicação onde só um cede, vai falir o relacionamento. E isso é em tudo, inclusive na vida financeira. Então, por exemplo, o que você trouxe. Às vezes um é mais arrojado e o outro é mais tranquilo ali. Existem formas, inclusive nos investimentos, de você equilibrar isso. Uma coisa que a gente já conversou muito sobre isso e que a maioria das mulheres não entendem. Nós mulheres, nós somos muito empreendedoras. E hoje a gente acaba tendo mais coragem de arriscar. E acaba que a gente quer fazer tudo, 1000 coisas ao mesmo tempo. E os homens, eles têm mais aquela questão da estabilidade, de uma coisa de cada vez. Não vamos nem entrar nesses aspectos aí humanos de cada sexo. Mas a gente tem essa facilidade de querer fazer 1000 coisas. Muitas vezes a gente se deslumbra com o caminho e a gente quer fazer e fazer rápido. Então, é muito importante a gente ter essa comunicação e entender aquilo que eu falei no evento. Às vezes, você é muito empreendedora e o seu marido, ele quer o CLT, justamente porque ele quer manter a segurança. Não vamos entrar na questão da mentalidade, mas na segurança não tem. Só que, por exemplo, eu dei o exemplo do meu relacionamento com o Lucas. Hoje, eu tenho segurança para fazer justamente porque ele está no CLT. Porque a gente sabe que as nossas despesas básicas, elas estão sendo mantidas, independente se eu fizer dinheiro ou não como empreendedora. Então, isso facilita e tira um peso de mim. Aí, se eu penso, não, mas ele também tem que empreender. Claro, a gente tem um plano a longo prazo. E isso é o que muitas vezes as mulheres pecam, porque elas querem empreender, aí elas querem tirar o marido do CLT, colocar ele para empreender e no final das contas acaba com a família. Por quê? Porque ele não tem o mesmo ritmo que ela e ela não consegue entender que o ritmo dele é aquele, é mais lento. E isso é uma outra coisa que acaba falindo os relacionamentos também, que a pessoa é um pouco mais tranquila, ela tem um ritmo menor e o outro é muito acelerado. Você conhece algum caso assim? Conheço. Então, a questão do ser acelerado não é porque o outro tem que entrar no seu ritmo. Ele não tem que fazer tudo o que você quer fazer. A gente já falou muito sobre isso. Muito. E às vezes a gente, como mulher, a gente acaba adoecendo justamente porque a gente nem respeita o ritmo do outro e nem o ritmo do nosso próprio corpo. Exatamente. Então, isso é um ponto que, mais uma vez, a comunicação resolve. A gente tem que estar sempre conversando sobre isso e trazendo esses aspectos. E lá na constelação ficou muito claro isso.
o quanto que essa falta de comunicação interfere nos relacionamentos, interfere em como essa mulher lida com os problemas do marido. E muitas vezes, o que ficou claro pra gente naquela constelação foi, ele também tem os problemas dele, e muitas vezes ele não fala. Não fala. Ele não fala sobre as dores que ele sente, ele não fala sobre as dificuldades de lidar com as próprias emoções. O sofrer sozinho, né, Anísia? Porque acaba que a gente sofre sozinha também, mas a gente fala mais. A mulher é mais, igual você falou, ela é mais pra frente e tal. E chega um ponto que, e lá ficou tão claro, assim, muitas questões, né? Tanto que a gente tava conversando, a gente tá falando do mesmo marido? As mulheres que estavam lá no evento, e era uma coisa muito estranha, porque não só o falar, mas o autoconhecimento. Porque a gente fala, a gente precisa conhecer. E a gente começou falando aqui, ó, saiba dos seus direitos, saiba da sua mentalidade, porque quando você começa a conhecer sobre você, fica fácil de você impor seus limites, de você impor suas condições, porque realmente eu tenho um ritmo muito acelerado, muito, eu sou muito acelerado, você também é muito acelerado. Quando a gente tá conversando, a gente vai atropelando as coisas, sei como que a gente tá calma conversando aqui, mas a gente tem que entender o outro. E quanto mais a gente vai se conhecendo, né, Anísia? E a gente troca muita figurinha sobre isso, a gente vai entendendo, peraí, vamos entender o outro. Vamos parar, não só de relacionamento entre homem e mulher, mas de todos os relacionamentos que existem. Porque se a gente julga o outro, o que acaba acontecendo com a gente? A gente acha que só a gente tá certo. E aí eu lembro que você, logo no começo lá do seu evento, você disse assim, não vamos julgar as pessoas e vamos nos permitir, vamos ser vulneráveis. Porque a vulnerabilidade, ela pra mim, tá? E eu vou falar pra mim o tanto que isso faz bem pra mim. Ser vulnerável, principalmente com o meu marido, falar que eu não estou bem, eu estou me sentindo assim, hoje eu não consigo fazer isso, desculpa, não tô bem, entende? Desculpa é mais difícil. Mas indiretamente a gente pega o desculpinha ali. Meio sem dizer a palavra. E aí a gente entende que a gente tem necessidades, mas que o outro também tem. Então, por exemplo, quando ele tá de cara fechada pra mim, fala, aconteceu alguma coisa? O que tá pegando? Porque às vezes é difícil pra ele falar. Porque pra mim tá sendo fácil, porque eu já tô mais na frente, correndo atrás disso. Mas às vezes pro homem não tem tanta facilidade assim. Exatamente. E só para o pessoal entender, eu trabalho como mentora de mulheres, mas eu defendo muito a ideia de que somos humanos, que cada sexo tem ali as suas particularidades e que a gente precisa entender e respeitar isso. Não é um ser melhor do que o outro, é um buscar entender o outro. E esses dias eu terminei a leitura de um livro que é A Coragem de Ser Imperfeito. E a Brené Brown, ela trouxe a questão da vulnerabilidade no homem. Que nós, mulheres, claro, devido a muitas coisas que aconteceram, a muitas heranças aí que a gente sabe de abuso, de questões sociais, a gente acaba olhando para os homens como se eles fossem todos maus. Como se eles não tivessem direito de fala, digamos assim. E uma das coisas que a Brené trouxe a maior dificuldade dos homens é justamente o que se criou em relação a eles. Por que eles falam pouco? Por que eles demonstram pouco os sentimentos deles? Porque quando o homem demonstrava antigamente o sentimento dele, ele era visto como fraco. Então, se ele dizia, antigamente, se o homem dissesse, eu preciso de ir ao psicólogo, ele sofria bullying. Naquela época não era bullying, mas ele era xingado, ele era menosprezado. E isso hoje é a grande dificuldade dos homens. É falar sobre sentimentos, é falar que ele precisa de ajuda. E nós, mulheres, como você disse, a gente já tem essa dificuldade. Muitas vezes a gente não sabe expressar que a gente precisa. Mas a gente grita, a gente fala, a gente chama a atenção de alguma forma. E o homem, ele já sofre muito calado. Então, isso é uma coisa que a gente precisa instigar no outro para que ele fale também. Porque isso interfere muito no nosso relacionamento. Então, a gente precisa perguntar... por que você tem que você tá tão calado? Se a pessoa não é tão calada daquela forma, às vezes ele só precisa de uma abertura para falar sobre aquilo. Então, são aspectos que a gente pode contribuir para que o relacionamento fique mais fácil. Por quê? Porque a gente já tem essa facilidade. E às vezes a gente tem dificuldade de pedir desculpa, mas a gente tem facilidade de explicar a situação. Olha, não foi isso que eu queria dizer. Não foi assim que eu queria agir.
foi por impulso. E o outro entende aquilo como uma desculpa. Então, o que eu sempre falo, no relacionamento, essa busca por entender o outro. E uma coisa que eu sempre falo é quando a gente vai falar que a gente tá chateada com alguma coisa. Ontem eu falei isso lá sobre a importância da gente se abrir. E no nosso relacionamento, principalmente. Então, às vezes o marido faz alguma coisa que a gente não gosta. E a gente fala assim, ai, por que você isso? Por que você aquilo? E eu sempre falo, eu falo, tem que conversar com ele sobre isso. As minhas mentoradas eu sempre falo, tem que conversar com ele sobre isso. Aí ela, mas ele não me escuta. Eu falo, mas é porque você fala julgando o ato dele. Então, quando você chega e fala, olha, isso me causou esse sentimento. A pessoa, ela não tem mais como dizer que não foi ela que fez. Porque você não tá falando sobre o que ela fez, você está falando sobre como você se sentiu. Sim. E aí você desarma a pessoa, porque ela não tava esperando isso, ela tava esperando o dedo ser apontado pra ela. Então, quando você chega e fala, olha, isso aqui me causou isso. E aí se a pessoa falar, mas eu não quis... Aí você fala, não, eu não tô falando sobre você, eu estou falando sobre como eu me senti. Sim. E aí você desarma o outro lado. Então, é muito importante trabalhar essa comunicação em todos os aspectos. É aquilo que a gente falou no Encontro Pérolas. Ali a gente estava falando muito sobre dinheiro e sobre amor, sobre relacionamento. E se a gente não tem coragem de colocar todas as pautas na mesa, é um sinal que a intimidade do casal ela já está ferida. E aí é preciso buscar ajuda. Sim. Um ponto, Suelen, que a gente abordou ontem também, que foi uma pergunta de uma das mulheres que estava lá, é a questão de quando a mulher começa a ganhar mais do que o homem. E essa pergunta foi interessante. Essa pergunta foi muito legal, porque às vezes a mulher, ela pensa assim, se eu ganhar, e isso tá no inconsciente, e ela acaba se sabotando. Se eu ganhar mais do que o meu marido, ele vai se sentir fraco. Ou eu vou tirar a autoridade dele dentro de casa. E é algo que a gente precisa entender, que pelo menos eu penso que deveria ser assim. Não deveria ter o dinheiro dela e o dinheiro dele. Tem que ter o dinheiro dos dois. E a gestão ser feita compartilhada. Então, é normal que cada um tenha um dinheiro separado dentro daquele montante que foi gerado ali, justamente pelo que você disse. Às vezes a mulher vai gastar mais com a beleza, o homem vai gastar menos com isso. Então, ter uma conversa sobre isso. Anísia, uma das pessoas que estavam lá no evento, elas falaram assim, gente, mas o dinheiro lá em casa é tudo junto. Eu entrego pro meu marido e nem sei que o valor da conta de luz. Eu falei assim, o quê? Não, mas como assim? No meu impulso é falar, não, como assim? Mas depois eu voltei, porque é a sistêmica, é o sistema que eles estão ali. Mas, Anísia, isso é perigosíssimo, porque se ela não sabe se ela não sabe o valor da conta de luz, se esse cara realmente vier a ter uma doença e falecer, ter um mal súbito, qualquer coisa, como que ela vai fazer pra gerir essa casa? Da onde ela vai saber que tem um dinheiro? Ela passa o dinheiro pra ele, ela faz um pix. Eu falei, Jesus, não, olha, você tem que entender primeiro. E quando você quer, por exemplo, ir no salão, eu peço ele dinheiro. Imagina. Não, mas mas se você quiser ir no salão 2 vezes, ele me pergunta por quê? Você fica refém também. Tem um livro que eu li que chama O Complexo de Cinderela. Eu até te falei dele, lembra? Pra gente ele discutir tá na minha lista. Tá na lista, tem 70 livros que indicou também. E ele fala um ponto crucial. A mulher falou assim que ela fazia brinco de miçanga porque ela não tinha coragem de pedir dinheiro pro marido pra comprar um brinco que ela queria. Que ela ia num evento. E ela era uma... Eu não vou saber se é astronauta a palavra certa, mas ela foi uma das mulheres cientistas, ela descobriu um negócio lá, ela viajava. E ela ganhava muito. E ela saiu do emprego porque realmente ela ganhava mais que o marido. Isso aqui lhe incomodava. Não, a mulher tem que ser do lar, dedicou a vida inteira. Foi traída, acabou. Aí ela conseguiu se reerguer de novo, arrumou outro relacionamento, saiu do emprego de novo. E aí ela era a autora do livro, ela contando que olha o tanto que a mulher constrói na cabeça dela o complexo de Cinderela, né? Que o homem vai ser o salvador. E isso é preocupante pra gente. E logo no começo do livro ela fala assim, Anísia, quando a mulher bebezinha cai e machuca, o pai fala assim, ai meu Deus do céu, deixa eu arrumar já limpa a menina. Quando o homem cai, é homem.
Ele se vira. Então, isso já é construído lá de pequenininho, isso é muito inconsciente, principalmente de famílias muito tradicionais. Eu venho de uma família, meu pai, ele assume o lado masculino dele, minha mãe assume o lado masculino dela, e quando a gente fala isso, não é, né, de criando estereótipos das pessoas, não, mas é em termos de energia, né, que você fala muito sobre isso, né, e pensa, a gente vem com essa criação. Olha como que isso, a palavra que você usa muito, reverbera em tudo que a gente vai fazer em diante. Aí você faz isso com seu chefe, você acaba sendo a coitadinha do serviço, aí você acaba sofrendo consequências de que você não sabia, pela falta do seu conhecimento também. Quando você entende aquela questão do seu, como que eu posso dizer, feminino, né? Que você fala muito sobre isso também, né? E é o que eu sempre tô trazendo. A nossa maior dificuldade, eu sempre falo, mulheres muito empreendedoras têm muita energia masculina. E isso é bom. Só que eu preciso saber equilibrar isso. Eu preciso saber que dentro do relacionamento, é aquilo que a gente falou ontem. Se eu tenho 2 ali masculinos, com 2 energias masculinas, vai dar problema. Se eu tenho 2 femininos, que geralmente acontece pouco, geralmente ou é 2 masculinos, ou é um masculino e um feminino. Por quê? Justamente porque a pessoa que tá com energia feminina muito alta, ela é muito passiva. Então, nós mulheres, nós precisamos ter a energia masculina também. Que é a energia da ação, né? Exatamente, é importante. Só que, quando eu estou só na energia masculina, o que eu viro? Eu viro o resolvedor de todas as coisas. É aquela história que a gente falou ontem, vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Quando você tá muito na energia masculina, você quer cuidar da sua vida, da vida do marido, da vida dos filhos, da vida da empresa. E aí você se vê como? Sobrecarregada. E aí você adoece, e aí você começa a entender que coisas importantes estão sendo deixadas pra trás. E você não consegue entender de onde que tá vindo tudo aquilo. Ai, de onde tá vindo esse cansaço? De onde tá vindo essa doença? E aí a mulher, ela se perde dentro das próprias criações dela. Uma coisa que eu falei, se eu não me engano, numa live. A gente lutou muito pra estar onde a gente tá hoje. Pra ter os nossos direitos, pra ter as oportunidades que a gente tem hoje. E a gente tá se perdendo nisso. A gente lutou pra trabalhar, pra poder ter a família e também ter o trabalho. Mas tem muita confusão também, né, Anísia? As pessoas hoje, se você fala, eu sou feminista, o quê? Então você vai deixar não sei o que crescer. Então você tem que andar assim. Isso não tem nada a ver, que a gente não tá dizendo sobre isso, né? A gente tá falando sobre energias. Exatamente. E existem os 2 polos. Imagina se a gente tá lidando, igual você falou, com 2 energias masculinas. É ringue, é boxe o dia inteiro dentro de casa. Réu primário no casal não existe. Acabou ali. Vai ter que ter advogado 24 horas pra tomar conta da vida dos 2. Se precisar de advogado, gente, você se chamou Suelen. Ela é boa, a bichinha é boa, viu? Mas não faz sentido. As pessoas, mesmo que tiverem 2 energias, elas têm que se equilibrar. E por isso que é importante o autoconhecimento nesses pontos, não é? Exatamente. E aí, o homem, muitas vezes, quando a gente fala do homem ter energia feminina, ele muitas vezes ele fica com vergonha, ou ele pensa, não, isso é viadagem. Não tem nada a ver com isso. A energia feminina, ela é a energia do conforto, do acolhimento, do cuidado. Essa é a energia feminina, da paciência, do cuidado. O masculino, ele é o quê? Ele é da agressividade, ele é da ação, ele é do movimento muito rápido. Então, é preciso que o homem também tenha a energia feminina balanceada na vida dele. Porque senão ele vira o quê? Ele vira um ogro. Ele vira aquele homem insuportável de você conversar, que você vai falar com ele e ele não dá abertura. Ele é o real machista. Né? Então ele pensa que só ele tem razão. E, pasmem, existem mulheres assim. Você fala igual advogado agora, advogado que fala pasmem. Viu? Eu tô quase na área, gente. Muito comigo. Existem mulheres assim também. E quando a mulher, ela tá na energia masculina muito alta, é aquilo que eu sempre falo, ela começa a odiar outras mulheres. Ela começa a tratar as outras mulheres como uma rival, como fresca. E aí ela não entende as mulheres ao redor dela. Sim. Então, isso é a importância para vocês entenderem um pouco da dinâmica do que é a energia masculina e feminina. É preciso que exista um equilíbrio para que eu consiga ter um relacionamento, para que eu consiga ser uma profissional boa. Por exemplo, eu conto um pouco no livro O Tempo de Se Amar, que eu era essa mulher.
Eu era essa mulher que tinha raiva de outras mulheres. E foi justamente o meu processo. Você carregava galão também de água nas costas? Carregava galão, botijão de gás, trocava pneu, tudo isso eu fazia. Eu era extremamente masculina. E eu não entendia, nossa, mas por que os homens me tratam dessa forma? Ah, todas as mulheres têm inveja de mim, as mulheres não gostam de mim. Eu era a mulher que tinha muito mais amigos do que amigas. Porque eu me dava muito melhor com os homens, eu falava o linguajar deles. Então, pra mim era muito mais fácil. E as mulheres eu pensava o quê? Ai, que frescura. Ai, que isso. Ai, nojenta. O negócio que você falou lá também, você falou assim que você trabalhou 10 anos na mesma empresa com o seu marido e ele nem olhar pra você. Eu trabalhei 10 anos na mesma empresa que o Lucas. Ele tinha um relacionamento, eu também tinha, mas depois disso, mesmo depois da gente ter terminado os relacionamentos que a gente tinha, a gente nunca se falou, a gente nunca se olhou, nunca teve nenhum tipo de aproximação. E o sentimento que eu tinha em relação aos homens naquela época era que eu era invisível. Teve um dia muito claro isso pra mim, que eu tava numa festa na praia, num luau, e eu olhava e eu falava, parece que eu não existo nesse lugar. Tem alguma coisa errada. O meu sentimento era de que eu estava completamente invisível. E eu pensava, cara, eu não sou feia. Eu pensava assim, não é possível, eu não sou... Será que eu tô muito feia? Será que tá acontecendo alguma coisa? E isso me deixava muito chocada. E foi quando eu comecei a me aprofundar. Eu já estava vivendo esse processo de autoconhecimento e eu comecei a me aprofundar. Então, essa energia masculina, ela me afastava. Ela me levava para um lugar de muita dor, de um sentimento de menosprezo das outras mulheres, de menosprezo dos próprios homens. Então, eu era muito boa pros homens, mas eu era boa como amiga. Uhum. Então, eu saía com os meninos que eram da minha turma e eu dirigia pra eles, porque eu não bebia, então eles bebiam. E aí, todo mundo pensava assim, ai, ela tá ficando com fulano. Eu não ficava com ninguém. E ainda assim, eu me sentia muito mal, porque eu não conseguia me aproximar das mulheres, eu não conseguia ter relacionamento de amizade com as mulheres. E eu tava sempre pensando que elas estavam competindo comigo. Vanessa, comigo, eu comecei a entender que tava pesado o lugar onde eu estava. Foi bem parecido com o seu, mas tava pesado assim, cara, parece nada que eu fazia tava suficiente. Eu já sou muito, né, eu tenho uma autocrítica muito grande, mas eu achava que tava muito pesado. Eu falei, gente, tá pesado, tudo. Tipo assim, no trabalho, em casa, com família, tá pesado. Aí quando eu me dei conta, peraí, eu tenho que cuidar da minha vida. Exatamente. Foi o que você disse, eu preciso cuidar mais da minha vida. E cuidar mais da minha vida necessitava de olhar pra mim, olhar pra dentro. Entender o meu momento, entender o que eu precisava, as minhas necessidades, eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha necessidades femininas. Eu achava que não, que carregar um galão era de boa ali, pegar lá embaixo, o cara do gás, não pode deixar que eu leve, meu filho. Eu ficava feliz ainda com isso. Mas não é assim que funciona. Claro, né, que a gente tá brincando, mas isso é real. Isso acontece, é real, né? Eu fazia isso mesmo. Você também carregava 3 galões nas costas, falou, né? Mas eu comecei a entender que tava pesado. E aí lá no seu evento, você falou muito sobre isso, que às vezes vem o peso. Por quê? Porque você não está cuidando da sua vida. Você está cuidando da vida de todo mundo. Você está cuidando da vida do cachorro, do papagaio, da vizinhança imensa da sua vida. E isso é um mecanismo inconsciente. Por que a gente está tão ocupada com a vida do outro? Não começa a me analisar aqui, não. Você sai fora. Não, você já saiu dessa fase. Ontem. Você já saiu dessa fase. Por que eu quero tanto me ocupar com a vida do outro? Porque olhar para minha vida causa desconforto. Com certeza. Então eu começo a olhar para a vida do outro, porque aí eu aponto o defeito no outro. Então eu escondo o que eu tô vivendo, eu escondo o que eu preciso cuidar de verdade. E todo mundo que cuida muito da vida do outro tá fugindo da própria vida. Então esse, inclusive, é um indicativo de que você precisa ter mais autoconhecimento. É um indicativo de que, opa, peraí, o que na minha vida eu não tô dando a devida atenção? E é o que você falou, fica pesado no relacionamento, fica pesado na profissão. E a gente fala muito isso, o Bert Hellinger, ele fala muito isso na constelação. Se você, no centro nós temos leveza. Onde é o centro? É o meu lugar. É o meu lugar na vida. Não é nem sendo mãe da minha mãe, nem sendo mãe do meu marido. Uma coisa que as mulheres reclamam muito é, eu virei mãe do meu marido.
será que você não se colocou nesse lugar de mãe? Porque é o que acontece muitas vezes. E às vezes eu me pego fazendo isso, falando coisas do tipo, amor, você já fez tal coisa? Aí eu falo, epa, volta pro seu lugar. Ele sabe as responsabilidades dele. Claro que eu posso contribuir, mas eu preciso ficar cobrando isso como se ele fosse o meu filho? E ainda o filho, será que eu preciso cobrar nesse nível? E isso é um sinal da mulher masculina, porque ela quer controlar tudo que tá ao redor dela. Eu não gosto que... Outro dia eu postei um vídeo do Lucas lavando as vasilhas lá em casa, né? E aí, algumas mulheres comentaram assim, eu não gosto que ele faz porque ele não faz do jeito que eu gosto. E, gente, somos pessoas de famílias e culturas diferentes. Então, eu lembro que um dia uma amiga falou assim, eu quase morri nos primeiros 6 meses do casamento, eu quase quis matar ele, porque na minha casa a gente tira tudo de... Olha que interessante, a gente tira tudo de dentro da pia e então a gente começa a lavar. E na casa dele, eles põem tudo dentro da pia e então eles começam a lavar. Que loucura. E isso pra ela era algo muito difícil de lidar. Muito difícil de lidar. Então, assim, você precisa também entender que o outro não tem que se adaptar 100% a você. Lá em casa, quando o Lucas tá lavando a louça, eu não chego. Por quê? Porque me dá gastura algumas coisas, eu fico querendo... E aí ele fala, não mexe. Não mexe. Aí outro dia eu cheguei e coloquei o prato onde ele tava fazendo lá, lavando a vasilha. Ele falou, você não viu que eu tirei tudo de dentro da pia pra lavar? Aí eu, eita, desculpa. E assim, eu respeito a forma dele de fazer. Sim. Não é porque, é o meu jeito é melhor. Tá, deixa a pessoa fazer do jeito dela. Então, a gente se coloca nesse lugar de mãe, nesse lugar de tem que ser do meu jeito, eu controlo tudo. E isso é um perigo. Isso é um perigo na relação, isso é um perigo, inclusive, nas empresas. Porque, algumas vezes, você começa a contratar pessoas que você se torna mãe daquelas pessoas. Não, eu já tive muito essa fase. Muito essa fase. Quando eu entendi que era muito pesado, a gente deixou isso mais... eu tive que buscar autoconhecimento para deixar isso mais leve. E isso custou muitas coisas para mim. Custou demissões, custou o meu próprio relacionamento com todo mundo ao meu redor. Depois que eu entendi isso, muita coisa mudou, sabe? Eu queria até pegar um ponto aqui, Anísia, desse livro maravilhoso que você deixou aqui, e você fez uma dedicatória para mim. Olha só, você colocou assim, sou muito grata pelas nossas trocas sinceras, que a história dessas mulheres possa contribuir na sua jornada de autoconhecimento, para levar mais liberdade financeira, para mais e mais e mais, e você colocou assim, inclusive os advogados. E logo aqui no capítulo do seu livro, você coloca assim, Mo, é o início de um novo tempo, é porque eu chamo ela de Mo. É o início de um novo tempo, o tempo de se amar. E eu queria só que você falasse para mim o que esse livro te representou muito, porque a sua história foi fantástica aqui, eu gostei muito da sua história, e conta um pouquinho para mim. Nossa, esse livro foi assim, foi um momento que eu entendi aonde a minha história tinha chegado. E foi quando eu comecei a escrever tudo, começaram a cair algumas fichas do tipo, eu precisava viver isso para eu estar onde eu estou. E eu falo sobre isso no livro. O meu capítulo, eu começo... a minha missão é tocar almas. E parece meio soberba isso, né? Você falar dessa forma. Mas é o que eu escuto das pessoas. Quando elas se tornam minhas mentoradas. Ou quando elas assistem uma live. Não, aquela constelação fica pra sempre na minha cabeça, de verdade. Aquele evento... Impactante, cara. Aquele evento deixou muito claro isso pra mim. Propósito. E o livro, ele veio mostrando isso, assim, e para mim foi um marco na minha história fazer o livro, porque me trouxe uma percepção da minha vida que eu nem imaginava. E foi muito interessante porque essa história começou a chegar em outras mulheres que se identificaram com isso. Então, o livro foi algo que realmente coroou a minha caminhada. E foi muito, muito importante porque eu pude compartilhar com outras mulheres. É uma coautoria, então tem histórias de muitas outras mulheres no livro. E sinceramente, foi algo assim incrível, que... Incrível. Tá maravilhoso esse livro.
Ah, que eu fico muito feliz. Tá incrível, incrível. Quem quiser adquirir o livro, gente, ainda estamos vendendo o livro. Entra nas minhas redes sociais e me chama que eu vou enviar o livro para você, tá? É só clicar lá no Instagram, Anísia Valadares, e a gente envia o livro para vocês. Suelen, estamos chegando aqui no fim da nossa conversa e eu quero que você deixe pra gente qual foi a importância do autoconhecimento na sua carreira como advogada para lidar principalmente com mulheres e também na sua vida pessoal. O que o autoconhecimento representa na jornada da Suelen? Olha, o autoconhecimento, ele mudou a minha forma de viver e principalmente minha forma de advogar. Hoje, além de advogada, eu tenho formação em linguagem corporal, comunicação não violenta. Se não fosse eu buscar mais conhecimento, talvez eu não seria a advogada que eu sou, para ajudar as pessoas nessa incrível jornada também do autoconhecimento. Porque esses livros que a gente comentou aqui, eles estão todos lá na estante do meu escritório. Quando algum cliente tem alguma dificuldade, eu passo para eles. Então, não foi importante só para mim, como pessoa, mas também como profissional, mas para eu conseguir transmitir isso também para outras pessoas. Então, eu acho que a gente tem que buscar, sim, o autoconhecimento, porque do autoconhecimento vem tudo, vem a nossa paz, vem a nossa liberdade, coisas que para mim são inegociáveis hoje, Anísia. Inegociáveis. E já que a gente tá chegando ao fim, né? Não, vou pedir para vocês me seguirem lá na página do meu escritório, Passos Garcia Advocacia, a gente vai deixar os links aqui para vocês também, e lá a gente fala muito sobre temas do direito, mas também sobre temas de vulnerabilidade. Eu e a Anísia já tivemos a oportunidade de falar sobre vulnerabilidades, lá nos nossos perfis tem as nossas lives, eu acho que eles vão gostar, não vão, Anísia? Vão gostar muito, tem muito conteúdo bacana Muito lá. Obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada pela sua amizade. Você é uma pessoa que contribui muito na minha trajetória. E eu sou muito feliz por ter você como parceira, como amiga. Eu também. E gosto muito da nossa troca. Eu também. Muito obrigada, amor. Obrigada. Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui do nosso episódio. Quero convidar vocês para seguir o canal. Deixa seu like, seu comentário, isso é muito importante pra gente. E já comenta aqui qual o próximo assunto você quer ver aqui no canal. Isso mesmo. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.